No vídeo passado eu trouxe 5 motivos pelos quais você deve se tornar um Tech Recruiter, né? Por que se tornar um Tech Recruiter está sendo interessante, principalmente no ano de 2022. Mas nesse vídeo a gente vai fazer um pouquinho diferente e eu vou trazer as razões pelas quais você não deve ingressar nessa área. Como tudo na vida, nada é perfeito, e os pontos que eu vou levantar aqui hoje podem fazer você questionar se deve ou não entrar na área de Tech Recruitment. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E pessoal, como de costume, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, porque isso ajuda demais um canal que está começando agora, principalmente o nosso que é muito nichado, então é muito difícil para o algoritmo do YouTube entregar esse conteúdo para o pessoal, e quanto mais vocês derem um like, se inscreverem, ativarem o sininho, ajuda muito a fazer o canal crescer. Então eu conto com a ajuda de vocês. Lembrando que nós lançamos vídeos toda terça e quinta-feira com conteúdo interessante, novo, a respeito de tecnologia, principalmente passando, a visão de um desenvolvedor de software, que eu atuo como desenvolvimento há quase 10 anos, então eu tenho uma bagagem e trago isso de uma forma mais tranquila para você que não é da área propriamente dita, não atua como desenvolvedor, mas quer entender um básico ali sobre a área para conseguir dar um up na sua performance do dia a dia atuando como Tech Recruiter. Então não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Mas galera, o que me motivou a criar esse vídeo foi justamente o vídeo anterior, onde eu falei sobre os motivos pelos quais você deve se tornar um Tech Recruiter ou continuar atuando como Tech Recruiter. Então eu pensei também nos lados negativos de se tornar um Tech Recruiter, para as pessoas que também têm ali uma vontade de ingressar na área, já fiquem cientes das dificuldades que eles vão encontrar durante o caminho dele. Então o primeiro motivo que a gente pode levantar aqui para você não se tornar um Tech Recruiter é se você não gosta de lidar com pessoas. Quando nós estamos falando do trabalho do Tech Recruiter, a gente está falando de uma atividade extremamente social. Então você vai ter que lidar com pessoas o dia inteiro, seja conversando ali com as pessoas que estão por trás ali da criação daquela vaga, para entender melhor o que é exatamente a demanda, como que é o perfil desse profissional que eles estão procurando, e também comunicando diretamente com os desenvolvedores, que é uma das partes aí mais importantes do trabalho no Tech Recruiter. Então se você não gosta desse contato com pessoas, de estar comunicando, indo atrás, esperando as respostas, mandando um e-mail, enfim, todas as formas de comunicação possível que você consiga imaginar estão ali, como parte do trabalho do Tech Recruiter na hora que a gente está falando sobre recrutamento e seleção. Então você vai lidar com pessoas que são educadas, mas eventualmente você vai lidar com pessoas que não são tão educadas assim. Enfim, esse tipo de situação acontece e você tem que estar preparado para lidar com elas. Se você não gosta de lidar com essas situações, fica aí também como dica não se tornar um Tech Recruiter. Segundo ponto para fazer você refletir um pouco na hora de pensar se vai atuar como Tech Recruiter ou não, é levar em consideração se você gosta do assunto tecnologia. Isso porque o Tech Recruiter ele vai estar lidando diretamente tanto com assuntos referentes à tecnologia, quanto também com ferramentas tecnológicas. Então, quando a gente está falando de ferramentas tecnológicas, nós estamos falando, por exemplo, de aplicações que você vai precisar acessar, redes sociais. Mas veja bem que eu não estou falando se você não entende sobre tecnologia. Eu estou falando se você realmente não gosta desse assunto. Então, se você não gosta, por exemplo, de mexer no computador, se você não gosta, por exemplo, de estar presente em redes sociais, se você não gosta, por exemplo, de utilizar plataformas online como o LinkedIn, então esse tipo de coisa vai contar muito na hora de você decidir entrar nessa área. Então o profissional que atua como Tech Recruiter, ele tem que lidar diariamente com tecnologia, tanto nas abordagens que ele vai fazer com os devs, com os profissionais que ele está buscando ali para preencher as vagas, quanto também nas próprias ferramentas que ele utiliza. Terceiro ponto que pode ser um forte indicativo para você não atuar como Tech Recruiter é se você não gosta de aprender coisas novas. Então, se você não possui esse perfil de pesquisador, estudante, onde você sempre está aprendendo coisas novas, você sempre tem aquela mentalidade de que você não sabe tudo, então você tem essa humildade de entender que você não sabe tudo ainda, que você tem que buscar por novos conhecimentos, essa área realmente não é para você.
O Tech Recruiter diariamente ele tem que aprender sobre novos frameworks que estão sendo lançados, novas tecnologias, novos perfis de profissionais. Hoje em dia não são apenas as ferramentas tecnológicas, né, que evoluem constantemente, mas também nós temos aí um grande número de novos perfis de profissionais aparecendo. Então as diferentes demandas que o mercado vai necessitando ali de perfis de profissionais também é algo que vai fazer com que o Tech Recruiter tenha que estar constantemente estudando e entendendo a respeito desses perfis. Então fica aí como alerta, se você não gosta de aprender coisas novas, se você não se sente confortável em estar em um ambiente, né, em uma área que está em constante evolução, é muito dinâmico, realmente é algo importante para se levar em consideração no momento de decidir atuar como Tech Recruiter ou não. Quarto ponto que pode fazer você aí pensar seriamente em atuar como Tech Recruiter. Se você pretende, né, entrar na área como Tech Recruiter e rapidamente já ter bons desempenhos, né? Se você pensa, né, em ingressar nessa área tendo essa mentalidade, já pode esquecer, porque realmente o Tech Recruiter ele atua ali em uma área que é mais complexa, você tem grandes chances aí de acabar se frustrando. Isso porque a barreira de entrada, né, para o mundo do Tech Recruitment é uma barreira mais alta, e eu não estou falando da questão de lidar com pessoas, tá? Eu estou falando realmente da parte tecnológica. Então isso pode impor ali uma dificuldade grande para esse profissional que quer atuar como Tech Recruiter conseguir de fato desempenhar esse papel de uma forma eficiente em um curto período de tempo. Então se a sua intenção é ingressar na área e que seja uma coisa rápida, né, para você realmente ter resultados satisfatórios em um curto período de tempo, repense na hora de decidir se vai atuar como Tech Recruiter ou não. O quinto e último item da lista, mas não menos importante, é a questão do tempo. O tempo para Tech Recruiters, desenvolvedores, para profissionais da área de tecnologia no geral, ele geralmente é um vilão e não o mocinho, né? Então se a gente analisa, por exemplo, outras profissões que quanto mais passa o tempo, mais experiência, mais bagagem você tem, né? E consequentemente mais valioso você se torna para o mercado. Quando nós estamos falando sobre o setor de tecnologia, é justamente o contrário. Então quanto mais o tempo passa, maiores as chances do seu conhecimento se tornar defasado, você não estar mais atualizado em relação às tecnologias que você já entendia. Então, pelo fato das coisas mudarem constantemente, o fator tempo ele tem esse probleminha. E isso faz com que a reciclagem de conhecimento seja um fator muito alto. Então, as coisas que você aprendeu, possivelmente você vai precisar revisitar elas com o tempo para entender se realmente funciona da mesma maneira. Então, por exemplo, se a gente pega para entender papéis, hoje os papéis do mundo do desenvolvimento de software desempenham as ações X, mas pode ser que daqui 2 anos essas ações sejam diferentes. Então, olhando para um passado não tão distante assim, de 10, 20 anos atrás, não existia essa diferenciação de front-end e back-end. O desenvolvedor back-end, ele fazia tudo. Ele construía a página web, ele construía a parte do servidor. Então, ele seria considerado hoje em dia como um full stack. Mas o full stack também não existia, né, nessa época. Então, perceba que até os papéis no mundo do desenvolvimento de software vão se modificando, vão se atualizando com o tempo. Então o fator reciclagem é muito forte no mundo de tecnologia. Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que esses motivos não desanime você de se tornar um Tech Recruiter, porque as vantagens são muito maiores do que as desvantagens. Aliás, se você não checou esse vídeo, dá uma olhada na playlist que ela tá bem interessante e isso pode motivar você a continuar ou mesmo a ingressar nessa área. Mais uma vez, se curtiu o vídeo, deixa o like para dar uma fortalecida e venha participar também do nosso grupo no Telegram, o link está na descrição do vídeo. A nossa comunidade tem crescido muito e vai ser legal ter você lá com a gente também. Então é isso, e mais uma vez lembrando, eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!